já dava para perceber, na verdade, já dava não, né? Sempre deu para perceber que o caso Orelha tendia a acabar em pizza, né? E aconteceu agora uma reviravolta na investigação desse caso de repercussão até internacional. A Polícia Científica Catarinense concluiu a perícia no corpo do animal. Lembra que os restos mortais da orelha foram exumados a pedido do Ministério Público? E aí, essa é a questão mais grave. Nessa perícia, nos restos mortais do cão Orelha, não foram encontradas fraturas. O laudo indica ainda que não houve, isso é o mais preocupante, não houve ação humana na morte do cão comunitário da Praia Brava. Ou seja, lembra quando eu falava em tom de deboche e ironia? Eu falava que, não, daqui a pouco vão falar que Orelha se matou, né? Tirou a própria vida, né? E aí, lembra que os advogados, do nada, os advogados de defesa, foi um atropelamento. E porque eu quero saber o seguinte, a imagem desse atropelamento. Tinha a imagem do Orelha sendo espancado pelos menores, que inclusive um agora é maior de idade. E aí a imagem do atropelamento, vai surgir alguma imagem agora? Misteriosa? Vão escavar de algum lugar? A análise é realizada pela 10ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, responsável pela área da infância e juventude. Para auxiliar nessa análise, o Ministério Público ainda aguarda um envio de novos vídeos obtidos pela Polícia Civil, considerados essenciais para a continuidade da apuração segundo o MP. Os arquivos foram encaminhados pela internet para a Vara da Infância e Juventude de Florianópolis, que agora deve encaminhar os arquivos tanto para o Ministério Público como também para os advogados de defesa dos envolvidos. O inquérito da investigação foi concluído pela Polícia Civil na sexta-feira, dia 20, com 35 novas diligências solicitadas pelo MP, além de outras 61 complementares. Dentre os pedidos estava a exumação do corpo do animal. O inquérito foi entregue pela polícia ao Ministério Público no dia 4 de fevereiro, quando foi anunciado o indiciamento de um adolescente suspeito pela morte do cachorro Orelha. O caso está em segredo de justiça. Gente, já escolheram, infelizmente, nós aqui, eu fico frustrado, não é porque a gente sempre quis que os menores fossem responsabilizados e que eles realmente, a primeira versão de que, né, eram 6, depois 4, depois 3, aí depois ficou só um, esse um foi indiciado, aí o MP, né, entrou na história porque o inquérito foi concluído cheio de pontas soltas, aquele inquérito que meio, né, aquele inquérito meio perdido, sabe? Que não explicava detalhes simples para quem acompanha o meio policial aí, o negócio foi bem amador. E aí entrou o Ministério Público, se eu não me engano o promotor é o Sandro Souza, esse promotor, brilhante promotor, pediu a exumação dos restos mortais do cão Orelha, pediu essas 35 novas diligências. Agora, essa perícia é um balde de água gelada em toda a opinião pública brasileira. É um balde, não é nem água, pegaram raspa de gelo assim e jogaram na nossa cabeça. Por quê, gente? Será que no meio da nossa audiência tem alguém realmente que acredita que o cão Orelha possa ter sido atropelado? Sinceramente, lembra quando eu falava que já tinha escolhido até os sabores da pizza? Eu acho, infelizmente, só se tiver uma reviravolta, dá reviravolta, tá? E tem muita gente, muitos influencers aí, né, que tratam da questão da causa animal. Tem o delegado Bruno Lima, se eu não me engano, né, um dos expoentes do Brasil inteiro. Ele está questionando essa perícia aí, essa perícia que diz que não houve ação humana. Quando a perícia diz que não houve ação humana, é que praticamente ninguém agrediu, ninguém espancou o cão Orelha. Então assim, eliminando isso, o que sobraria? Então o cão Orelha realmente foi atropelado, como mencionaram os advogados da turminha dos filhinhos de papai milionários lá de Florianópolis. Porque foram os advogados que começaram, né,
ainda na fase de investigação da Polícia Civil, a falar, né, sobre a possibilidade aí dele ter sido atropelado. Bom, vamos recapitular. Foi no dia 4 de janeiro, não foi? Que aconteceu a morte do Cão Orelha? 4 de janeiro. Tinha lá a afirmação categórica do porteiro. Cadê o porteiro, hein? Alô, pessoal aí da Barriga Verde, alô, pessoal. Ninguém sabe mais do porteiro, que foi afastado depois de ter sido coagido por dois dos pais dos envolvidos, né? E o tio de um deles que estaria armado, seria policial. Onde está o porteiro? O vídeo que o porteiro gravou e afirmou num grupo de WhatsApp lá, ó, tem um vídeo mostrando tudo. Aí depois tem parte do vídeo, pega os menores depredando um quiosque lá mesmo na Praia Brava. Mas a parte da agressão, dos maus tratos contra o Orelha, essa parte sumiu, desapareceu. Aí não tinha mais vídeo. Aí entrou a Patrícia Calderon, minha amiga, da época de Cidade Alerta, lá em São Paulo, na outra emissora. Trabalhou comigo como repórter. A Patrícia Calderon, do Léo Dias, né? Léo Dias TV, o nosso Léo Dias do Melhor da Tarde, junto com a Cris Flores. O Léo Dias entrou na história, antes do fechamento do inquérito. O que o Léo Dias conseguiu, a polícia, em quase um mês não tinha conseguido. O que o Léo Dias fez? O Léo Dias conseguiu uma pancada de imagens. Imagens que a polícia alegava não existir e que ele postou, mostrou. Tá aí, ó. E aí forçou, né? O inquérito foi concluído com apenas um indiciado. E aí, remetido ao Ministério Público, o Ministério Público devolveu e falou: não me convenceu. Novas diligências precisam ser feitas. Tem que fazer a necropsia veterinária do Cão Orelha. E aí vem agora o laudo indicando que não houve ação humana. Essa pizza já está no forno e fatiada. Eu não sei quem vai comer. Se essa pizza vai ser servida às famílias milionárias dos menores que aprontaram, né? E que agora tem muita chance de todos eles saírem completamente inocentados desse caso. Até porque, né? Premissa do direito, o ônus da prova cabe a quem acusa e não a quem é acusado. Então, a chance hoje do caso Orelha terminar numa pizza gigantesca servida na alta sociedade de Florianópolis, essa chance, ela está monstruosa, né? Se bobear, alguns pedaços da pizza já foram digeridos pelos milionários lá da Ilha da Magia. Que ao que tudo indica, é isso que vai acontecer, né? A morte da Orelha vai ficar aí. E aí, no ar, através desse laudo da perícia catarinense, o Cão Orelha teria sido atropelado. E a imagem desse atropelamento? Eu não duvido que surja uma imagem até de inteligência artificial tratando ou colocando o Orelha como um atropelado. Eu não duvido. Eu não duvido de absolutamente mais nada. Mais nada. Como é complicada a situação lá, né? Tem um carinho, uma paixão por esse estado vizinho, Santa Catarina, mas não é fácil a situação. Quando mexe com a alta sociedade, principalmente lá de Florianópolis, as peças do jogo e as regras do jogo, elas mudam a todo momento. Impressionante, impressionante. Então assim, qual é a chance desse caso ficar impune? De 0 a 10, hoje, 7, quase 8. De 0 a 10, chance de quase 8 desse caso ficar no rol da impunidade. E o pior de tudo, né? O que teve de gente que começou a maltratar, uma explosão de casos de crueldade contra animais, infelizmente, né? Tem pessoas, têm mentes deturpadas que gostam de copiar o errado. Então, apesar de tudo isso, trabalho feito pelo Léo Dias, né, a manifestação de inúmeros influencers digitais, influenciadores digitais, a opinião pública unida, fazendo protestos em várias capitais pelo Brasil afora, é lamentável, né, dizer que tudo indica, repito, eu torço para que tenha a reviravolta da reviravolta, mas tudo leva a crer
que esse caso vai terminar numa pizza enorme, né? E alguns pedaços já servidos.